aí uma curiosidade. Você sabe como o Coffea nasceu? Então senta que lá vem história. Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffea. Sim, senhoras e senhores, eu voltei. E agora é pra ficar. Tava com uma saudade de vocês. Saudade de tudo isso, de falar sobre café nesse espaço lindo que a gente construiu juntos. Bem, esse episódio é um marco na história da Coffea e, claro, merece um episódio só dele para compartilhar tudo o que aconteceu nesse meio tempo. Em primeiro lugar, devo desculpas para todos os meus ouvintes, não só aqui no Brasil, mas fora dele. Esse foi um período de pausa importantíssimo para redirecionar algumas coisas dentro do podcast. Como vocês sabem, quem acompanha desde o começo, o Coffea nasceu de um desejo de comunicar conteúdos mais profundos sobre o café, que é a nossa paixão, né? Nasceu de forma despretensiosa e ganhou proporções que eu nem imaginava. Virou um monstrinho lindo que me assustou de um lado positivo, claro. Como cresceu muito rápido, eu precisei de uma pausa para repensar tudo, né? Nesse meio tempo, o podcast, o Coffea, ganhou uma irmãzinha, gente. Foi o tempo de gestar, que é uma empresa irmã que vai oferecer experiências personalizadas de café no meio urbano e rural. Se chama Coffea Trips, que tá coisa linda de Deus. Para quem estiver curioso, acompanhe o Instagram Coffea Trips, Coffea com 2 Fs, como o nome do podcast, e Trips, T-R-I-P-S, que em inglês significa viagens. Porque a gente é chique, né? Tamo internacional, meus amores! Acompanhem lá no Instagram. O Coffea Trips tá tão maravilhoso mesmo que merece um episódio só dele. Mas hoje, seus lindos, não é dia de falar do Coffea Trips. Tem tanta coisa bacana que a gente vai gravar um episódio só pra ele. Voltando pro Coffea, então, senão ele fica com ciúmes, o irmão mais velho. Antes de comunicar todos os assuntos e os novos convidados pra essa nova temporada, por que não falar como tudo começou, como ele nasceu, né? Já adianto que ele nasceu de forceps, graças a esses 2 caras, 2 lindos amigos queridos, o Tato Tarkan e o professor Mauri, do podcast Ultra Geek, que já estão nessa estrada de podcast quando tudo isso aqui era mato, minhas senhoras e senhores. Agora o podcast tá na modinha, todo mundo tá gravando e tá lindo pro mercado de podcasts, né? Tanto assunto. E eu, como consumidora de podcast, fico um pouco perdida em escolher qual que eu vou ouvir ou não. Mas eles já carpiram muito terreno nesse universo da podosfera com o Ultra Geek, que está no ar há 12 anos. Gente do céu. Isso aí é mais longo que muito casamento. Foi com eles que eu aprendi sobre captação de áudio, edição, técnicas de fala para rádio, inserção de vírgulas sonoras, enfim. O Coffea é fruto da insistência e profissionalismo desses caras que não poderia gravar esse episódio sem eles. E a gente vai contar essa história hoje. Vamos contar juntinho. E vou ser honesto com vocês, gente. Eu fico muito feliz de estar aqui no Coffea, porque eu acho que vai ser a única oportunidade da gente estar aqui, porque eu e o Maurício não somos especialistas de nada de café. Então eu provavelmente não vou voltar. Mas muito obrigado pelo convite. Claro que vai. Como ignorantes lidam com café? Aí chamou a gente. Eu tenho a experiência de avaliar um concurso de barismo. Gente, vocês são a parte mais importante, que vocês representam os consumidores finais. E o professor Mauri falou isso porque ele tava no aniversário de 2 anos do Coffea e a gente fez uma brincadeira lá num Coffee Terra e avaliamos os cafés coados, né? É isso aí, eu tive a oportunidade de representar o consumidor final, aquele que só consome, né? E que não necessariamente manja de toda a técnica, de todo o processo. E foi uma experiência muito legal poder compartilhar isso com os profissionais de verdade, né? O pessoal que entende da parte científica, técnica e tudo mais. Foi bem divertido. Mas calma, a gente tá virando papo de bar de amigos. Vamos. Vocês podem falar de vocês, aquelas entrevistas de emprego, sabe? Se você fosse um animal, qual você seria? Eu acho que eu seria uma coruja. Mas, oi, gente, eu sou o Tato, eu sou podcaster há 12 anos, a gente começou a produzir, né, o Ultra Geek, que é o nosso podcast que tá há mais tempo no ar. Hoje são 3 por semana, a gente tem o Ultra Geek, que sai às segundas-feiras, a gente tem o Saque, que sai aos sábados, que é um podcast onde a gente conversa com a nossa audiência e recebe o feedback do nosso conteúdo. Então é um programa só de trocar ideia com a galera. E do meio da semana, não tem uma data fixa, sai o Update, onde a gente discute tecnologia, a gente discute
mercado de tecnologia, novas tendências, é uma outra pegada diferente. O Ultra Geek, que é o nosso programa principal, é um programa de cultura. Então, se você gosta de cultura, dá uma passadinha lá, toda semana tem um assunto diferente, às vezes a gente fala de terremoto, às vezes a gente fala de história, a gente fala de ciência, fala de tecnologia, fala de comportamento, a gente fala de tudo lá. Pra galera que não tá acostumado com podcast, mas tá acostumada com mídia impressa, tipo um Galileu, super interessante, só que em áudio. É bem mais rápido e não custa nada, é de graça, né? Não tem assinatura, não tem nada disso. É lindo, maravilhoso e eu posso sugerir o meu favorito que eu chorei? Tibi Perolho. Olha só, então. Aqui é o professor Mauri, já fazendo o gancho na sua recomendação. Talvez você também se emocione. No nosso episódio especial 400, né? Nós estamos há 12 anos fazendo, então já tem 400 episódios só do Ultra Geek. Mas não precisa ouvir todos, pode começar do 400, não tem problema. Nós gravamos uma entrevista com o Paul Zalum, o Bikman, né? Ai, gente, eu não vi ainda. E aí a gente fez uma brincadeira meio coffee, a gente gravou 2 episódios, né? Foi lançado os 2 episódios, um em inglês, original, uma entrevista toda em inglês, e a gente fez uma versão em português. Convidamos o Flávio Dias, que é o dublador oficial do Bikman no Brasil, gente. E aí ele fez a versão em português pra quem não manja dos ingleses, então tem lá as 2 opções pra galera mergulhar na nostalgia e se emocionar também. Que delícia! Então a gente tá se fundindo, o coffee já tá respirando você, gente. Inglês e português. Raul, Cavalaria Geek! Eu sou o Tatarkan, você tá ouvindo Ultra Geek! Mas terminando minha apresentação, sou o professor Mauri, tô nessa jornada com o Tato aí do Ultra Geek, fazendo podcast há 12 anos. Então fica aqui o nosso convite a todos os ouvintes do Coffee a conhecerem nosso material. Inclusive tem entrevista com a Kelly lá no Ultra Geek, a gente falou sobre café também, e a gente descobriu que o café é mais geek do que a gente imaginava. Foi o começo de tudo. É verdade, foi ali onde a gente plantou a sementinha do podcast na cabeça da Kelly, né? E pra quem não sabe, só um motivo de curiosidade, a voz do Tato é a voz da vinheta. Verdade, café. No inglês é café. E a gente faz os encontros dos assinantes Coffee, e aí um dia ele tava presente e a galera pediu: ai, fala pra mim. Acontece. Eu acho divertido. Eu acho muito divertido, porque como, sei lá, por exemplo, a galera que acompanha a gente no Ultra Geek tem uma relação muito mais próxima, é uma coisa que até eu estou esperando. Agora, sei lá, se eu vou num evento do Coffee, eu não tô esperando receber isso. Então, pra mim, eu sempre fico meio... Eu até fico meio sem graça. E é difícil me ver sem graça. E eu vou dizer. E aí, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Não. Eu era fã já do Ultra Geek, ouvinte. Não fui batizada ainda. Queria agradecer a Cavalaria, que tá dando um suporte muito grande pro Coffee desde o começo. Fico bastante emocionada. O Coffee é, sim, um filhinho do Ultra Geek. É um subproduto de vocês. E vocês me chamaram pra gravar sobre café, né? É, isso aí. A gente, conhecendo a Kelly, todo o conhecimento, toda a jornada que ela já fez, né, sobre o café, a gente falou, a gente pode compartilhar isso com o nosso público, né? Hoje a gente, sei lá, eu e o Tato somos apenas consumidores, né? A gente consome café, mas não tinha ideia de como que era toda essa cadeia. A gente falou, vamos compartilhar isso com toda a Cavalaria através de um podcast. E, obviamente, a melhor pessoa pra fazer isso com a gente foi a Kelly. E, acho que foi muito louco, porque a Cavalaria Geek, né? Tá explicando pros ouvintes do exatamente isso que eu ia perguntar. A Cavalaria Geek são todos os nossos ouvintes, todos os nossos fãs, as pessoas que acompanham o nosso trabalho ali toda semana. Então, os nossos ouvintes, né? A Cavalaria Geek, ouviram o podcast sobre café e eles adoraram a Kelly. O feedback foi muito positivo, assim, nossa, vocês precisam falar mais sobre café, vocês tragam mais a Kelly aqui, por favor. E aí a gente falou, a Kelly tem uma pontinha aí de podcast. Kelly, faz podcast, Kelly! Não, o mais maravilhoso, a gente tava discutindo a pauta antes, aí o Tato falou, mas tem assunto pra 1 hora de podcast? Eu falei, meu amigo... Eu não lembro disso. Eu escrevo sobre café! Há tantos anos. Na época, 9 anos. Sensacional. E aí, acho que tanto o nosso público, né, curtiu o resultado, né, de ter um conteúdo relacionado a café. E acho que a Kelly também viu o bichinho do podcast te picou, né? Você era só ouvinte. Menina, aí quando você gravou, foi diferente, né? Foi diferente. Você lembra, né, Mal? Eu fiquei suando frio. Gente, pra quem não sabe e não imagina, eu sou muito tímida, por isso que eu sempre me escondi em textos, porque eu sempre gostei, não gosto nem de foto minha. Então, quando eles me convidaram, a minha primeira reação foi não, lembra? Você falou,
não é pra mim, por deixa quê? quieto. Não, gente, não. Precisa. Eu tô acostumada a entrevistar, não ser entrevistada. Então foi bem difícil pra mim, foi bastante desafiador. Mas funcionou super bem. Porque, meu, é aquilo. Você já ouve o podcast, você fala, você entra ali, né? Você veste a carapuça e vai embora. E eu acho que também, assim, como a gente já se conhecia, essa barreira fica menor, né? Poxa, a gente já era brode de casa, então Isso é verdade. fica um pouco mais fácil também. E aí, eu queria dar um agradecimento oficial pra Cavalaria, porque a Cavalaria abraçou o tema café, e aí nasceu o segundo episódio dentro do Ultra Geek sobre café também. Vocês lembram? Tecnologias. Sim. É isso aí. Primeiro a gente contou a história do café, né? E o Um vínculo com o geral, Brasil. É estilo isso aí. assim, café para dummies. É isso aí. Como é que Introdução ao mundo do café. Para iniciantes. fala? Pessoal, café é fruta! E aí, depois disso, a gente conseguiu fazer um segundo episódio falando só sobre tecnologia envolvida dentro do processo, desde a plantação e até a hora de fazer o café, a bebida mesmo, né? Foi bem legal. E acho que aí ficou claro, né? Que podia ser um Isso é conteúdo exclusivamente falando de café, Isso né? aqui podia ser só sobre café, né? Não precisa ser só sobre o universo geek. E eu me lembro que na época a gente tava até falando, e você conversando, falando assim, de querer ter um projeto, tipo, solo, de fazer conteúdo sobre café. Conteúdo Jornalismo. independente. Exato. É, e a gente falou, poxa, por que não falar num podcast, fazer num podcast? E a gente é bem defensor do podcast, a gente acredita muito na mídia, até por isso que a gente tá fazendo há tanto tempo. Óbvio, a gente tem canal no YouTube, a gente tem perfil no Instagram. Meu podcast é... Nosso coraçãozinho tá lá, sabe? Eu acho que a gente até discutiu contigo, do tipo, poxa, faz um podcast, então. Aí você, mais das tradicionais, das antigas, falou, eu pensei em texto. Pensei em fazer uma revista impressa. Exato. Não, Kelly, A gente tá numa edital, não faz vamos sentido, lá. tal. Vamos fazer podcast. E aí, acho que a gente colocou a sementinha, né? E aí a gente perdeu um espação de tempo até você voltar a falar... Então... Aquela ideia do podcast tá de pé? Então, mas eu vou contar o que aconteceu nesse meio de caminho aí. Gente, eu sempre odiei microfone, gaguejo, não gosto, e vocês viram como foi o suplício pra gravar aqueles 2 episódios. Então, eles acham que plantaram a sementinha, mas na minha cabeça nem pensar, vocês são loucos. Eu não tenho dinheiro, porque, gente, esse estúdio deles é a coisa mais linda de Deus mesmo, assim. É reflexo realmente de um profissionalismo dentro dessa categoria, e o podcast é um produto hoje, né? Vocês nasceram do podcast, mas é um produto do Grupo Geek, que é muito maior, é uma produtora, enfim. E saí daqui falando nem pensar, rindo da cara de vocês por dentro, agradecendo, porque eu sou educada, e continuei minha vida de jornalista. E eu fui fazer uma reportagem numa fazenda de café, fazenda bem rica, ali em Minas Gerais. Então, o Coffee nasceu numa fazenda de café em Minas Gerais. Olha o clichê, né? E eu fui fazer uma reportagem pra revista Stir Tea and Coffee. Chegando lá, e assim, por que o jornalismo dentro da minha vida, né? Eu acredito que o jornalista é uma ponte entre mundos e comunica e empodera as pessoas através da informação. E isso eu vejo, vocês não são jornalistas, mas eu vejo muito no Ultra Geek, né? Sim. Essa coisa de democratizar a informação e unir. Acho que tá dentro do nosso cerne como pessoas, na É, verdade. exatamente. E naturalmente, a gente quis deixar claro isso dentro do nosso conteúdo pra que ele tenha sentido pra gente fazer. Então, se o Ultra Geek ele não entrega algo, acrescenta alguma coisa na vida das pessoas, se a gente não percebe que ela tá desenvolvendo algo a partir do nosso programa, ele perde sentido pra gente. Não tem por que a gente trabalhar com isso, né? Então, é meio que pessoal, né? No seu caso, você viu isso, né? De repente, através da sua profissão, você estudou pra isso, e a gente meio que foi descobrindo isso com o passar do tempo, né? Eu acho que é a missão de todo comunicador, independente de ser jornalista ou não, né? Ele tem essa responsabilidade. E eu sempre gostei da palavra escrita, o ofício de editar textos e tal. Então, toda a minha carreira dentro do café foi em revistas, em sites e em jornais nacionais e internacionais. E eu tava muito feliz até chegar nesta fazenda. Eu já contei essa história pra vocês? Eu já conheço essa história, mas, meu, ela é muito boa, você tem que contar aqui. Não, de verdade. Não, de verdade, porque seu público precisa conhecê-la, porque eles vão entender, acho que olhar com outros olhos o Coffee, sabe? Não vai ser simplesmente um podcast, eles vão entender a raiz dele. Bom, então voltando alguns anos, eu sou fruto da educação, eu sou de uma família muito simples, onde meus pais falaram, olha, você não vai ter herança, mas eu vou me esforçar, tô emocionada, eu vou me esforçar pra você ter educação e você vai construir a sua herança, o seu legado. Então a educação foi muito importante pra mim, a informação. Só pra ter uma ideia, eu sou de Paulínia, estudei
sempre em escolas públicas. Frequentava sempre a biblioteca municipal, porque não tinha como comprar livros. Fiz um curso de inglês, não sei como meus pais conseguiram pagar. E eu só fiz faculdade de jornalismo porque a prefeitura de Paulínia bancou 70%. Caramba, que legal, né? Então, só por isso que eu sou jornalista hoje. E eu sinto que eu tenho uma dívida, primeiro, com a cidade. E em segundo, eu posso inspirar pessoas e ser essa ponte de comunicação e informação. Então, eu sempre olhei para o campo com muito carinho. E eu achava que no meu papel de jornalista, compartilhar novidades tecnológicas, puxar ele para pensar para a propriedade como um negócio rural, não só como, eu sou da roça. Eu tava muito feliz nesse foco, até chegar nesse dia, nessa fazenda. A fazenda de Minas Gerais. Isso, onde o Cofia realmente nasceu. Cheguei lá pra fazer a reportagem e aí o gerente, o administrador falou: poxa, Kelly, eu esqueci que hoje é dia 5. Aí, ó, pra vocês saberem, todo dia 5 na roça é dia de pagamento. Olha só. E ele esqueceu de assinar o cheque dos trabalhadores. Ele perguntou: Kelly, você se importa de voltar pra sede pra eu assinar esses cheques? Eu falei: claro que não, né? Vamos lá. Prioridades. Porra. E aí, imagina então, pessoal. Imagina um escritório chique, design bonito, janelões pros cafezais, ar-condicionado e uma fila de trabalhadores na porta, imundos assim, tava trabalhando mesmo com o cabelo até duro de terra. Fizeram fila e foram entrando. Primeiro entrou com muita vergonha, pedindo licença, que tava sujando. A secretária super gentil falou: não, lavou tá novo, o senhor assina aqui teu recibo, pega ali. Faz parte do trabalho, né? O pessoal tá trabalhando com... Tá na fazenda, gente. É, na fazenda. É assim que é, né? Mas essas pessoas, às vezes, muito simples, ficam com vergonha, enfim, pedem licença. E aí, foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro entrou um senhor com mais de 70 anos, mais tímido que os outros. Sentou calado e a secretária ocupada, separando já os próximos, só passou o recibo e falou: o senhor assina aqui e pega a sua cesta básica. Ele ficou imóvel. Ela falou segunda vez. Na terceira vez, ela falou: pô, senhor fulano de tal. Infelizmente, eu esqueci o nome dele, mas ô, seu fulano de tal, esqueci que era o senhor. E em pleno 2017, essa mulher abre uma gaveta, pega aquelas almofadinhas de carimbo e esse senhor assina com a digital na minha frente. Nossa. É muito... É um choque de realidade, é pesado. né? É um choque de realidade. Porque eu achava que eu tava escrevendo pra este público, que de alguma forma a internet no campo é uma realidade, e eu achava que tava escrevendo pra eles. E eu vi que não, eu estava numa bolha urbana, elitista, e aí na sequência saiu uma pesquisa do IBGE que o Brasil hoje tem 12 milhões de analfabetos. Isso sem contar os funcionais. Sim. Foi aí que eu coloquei meu rabinho entre as pernas e falei: áudio faz sentido, deixa eu voltar a falar com o Maurício. É porque aí o áudio ele realmente é muito mais democrático, né? Por mais que, assim, óbvio que a linguagem faz diferença. Se você tiver um léxico todo trabalhado, vai ser muito mais difícil de entender. Mas se você falar com o coração, as pessoas vão entender. Alfabetizadas ou não, a comunicação verbal é o que a gente já usa no dia a dia. E, na verdade, as pessoas que não sabem ler, eu não considero elas estúpidas, idiotas ou menos que eu. Não. Na verdade, elas têm ferramentas diferentes que eu. Eu sou analfabeta da natureza. Eu não sei. O conhecimento que eles têm, nem se compara, né? Então, fez total sentido. E aí eu lancei em formato de teste. Lembra que... Sim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do bastidor desse treinamento. Porque o pessoal acha... Você quer que a gente conta de verdade? Quer contar a verdade ou quer que eu conte uma história bonita? Não, a verdade. Aqui no Cofia só tem espaço para a verdade. Não, a Kelly voltou e falou: e aí, aquela ideia do podcast, vocês me ajudarem, tá de pé? A gente falou: não, tá de pé. Só que eu não tinha um puto no bolso. Essa preocupação, não, vamos lá, mas como que eu vou pagar? Não, Kelly, vamos fazer. Se der certo um dia, a gente conversa, não tem tempo feio, vamos fazer o negócio acontecer. E aí a gente começou todo esse processo com a Kelly de construção, né? A gente pegou na nossa experiência, em vez de fazer um conteúdo só pela paixão, a gente racionalizou ele pra que ele fosse efetivo pro seu público de qualquer maneira, né? E aí a gente começou a criar um formato do Cofia. Ela falou: eu tenho desejo de fazer ele bilíngue, eu quero fazer ele em inglês. Então vamos criar um formato que seja adaptável pras duas culturas, né? Pras duas
duas línguas, criamos esse formato, criamos as vinhetas, criamos todo um pacote de identidade sonora pra fazer sentido pro universo que a gente tava criando através do Coffee. Então foi todo um trabalho feito aí a 6 mãos, né? Eu, Tato e a Kelly, pra gente conseguir chegar nesse resultado do que é o Coffee hoje. Só que ali era tudo meio que na teoria, né? A gente tava criando um pacote de sons, imagens e tudo mais. A gente precisava fazer com que a Kelly apresentasse o Coffee. E aí é todo um outro processo, porque ela é jornalista, ela tem informação, ela sabe se comunicar, mas você gravar o podcast, ser a apresentadora do podcast... Que vai receber alguém. Vai receber alguém, tem todo um outro processo, né? E aí, nessa história, tem um momento que me marcou bastante, né? Ai, meu Deus. Que a Kelly, ela tava extremamente nervosa porque ela tava tentando representar um host, né? Representar uma apresentadora. E aí, veio uma sacada, né? Eu olhei e falei, Kelly, desculpa, você tá fazendo errado. Kelly, você é jornalista, você já sabe fazer as perguntas, você já sabe o que você quer tirar daquela pessoa. Faça uma entrevista como uma jornalista, faça as perguntas como se você estivesse fazendo uma matéria escrita. E a coisa que eu acho que é mais bonito no Coffee é a sua personalidade mesmo, é a personalidade da Kelly. A moça que veio do interior, a moça que faz as brincadeiras. cidade. Eu acho que isso que é a parada mais legal. E colocar uma persona, sabe, uma máscara na frente disso, eu acho que aí atrapalha, sabe? A persona da apresentadora tá lá, mas não é um outro apresentador, é a Kelly apresentando algo e encontrar essa autenticidade. E é um trabalho que não é fácil, tá, gente? Vocês estão ouvindo o podcast, não é do dia pra noite. E eu me lembro muito bem da gente gravando, falando, Kelly, sorri, Kelly. Sorri, Kelly. É que ela tava nervosa, ficava travada. Ela tava tão preocupada em falar o que precisava falar. E passar o conteúdo do jeito certo. Que curtir não fazia parte daquilo. E a voz fica diferente. Quando você coloca um sorriso na voz, você, do outro lado, né? Sente, quem tá ouvindo, cara. sente, cara. É bizarro. É estranho, mas é verdade, porque você consegue entender a diferença de alguém que tá com a cara fechada, que tá triste, que não tá bem, e alguém que tá feliz, que tá de bem com a vida, que tá sorrindo, que tá curtindo o que tá fazendo, né? E aí, quando ela percebeu que, na verdade, ela só precisava ser a jornalista, ser ela mesma ali, a coisa fluiu e aconteceu. E aí, nasce o Coffee do jeito que vocês conhecem, que vocês começaram a ouvir aí nessa primeira temporada. E o pessoal acha que é sentar, gravar e botar no ar. Não é bem assim. E aí começou o processo, porque a Kelly, ela não só aprendeu a gravar, né, a criar a pauta dela, a gravar, a entrevistar. A estrutura de como fazer um podcast. Ela aprendeu também a editar o próprio podcast. Gente. E aí o processo é muito louco, porque quando você aprende a fazer edição, eu acho que você evolui até na sua gravação, né? Porque Sim, aí você começa vai a pensar organizando. como editor. Fala, putz, isso daqui lá na frente eu vou ter que cortar, então deixa eu regravar aqui, porque vai facilitar a minha vida lá na frente. Eu acho que a parte técnica também é muito importante pra você que tá aí do outro lado, que gosta do Coffee, quer fazer um podcast, tá começando agora. Poxa, é muito importante você também se preocupar, ainda mais hoje. Acho que, sei lá, há 12, 14 anos atrás, 10 anos atrás, vou começar um podcast, a preocupação em relação à qualidade do áudio. Era bagaceira, né? Fala sério, o começo de vocês. Era mesmo. Ou até pelo acesso à tecnologia que a gente tinha, né, no momento. Isso faz diferença também. E assim, hoje, o teto é outro já, entendeu? O patamar onde todo mundo tá trabalhando é outro. E se você não atingir esse produto mínimo viável, você não vai conseguir desenvolver bem como um trabalho. Se for como um hobby, vai na diversão, grava de qualquer jeito, áudio do WhatsApp e vamos ser felizes. Mas assim, eu acho que nesse ponto até foi bacana, porque o Coffee já nasceu encorpado disso. Porque as primeiras gravações foram feitas aqui na casa da Rede Geek, foram gravadas com nossos equipamentos. Total, gente. Então assim, a qualidade do microfone, a qualidade da captação, a qualidade do tratamento acústico do ambiente faz diferença no podcast, no resultado final. E depois disso, a Kelly montou o seu próprio setup pra poder ir pra fazenda e poder gravar na fazenda um podcast. Ainda com o mesmo nível de qualidade. Eu acho que isso que é Exatamente. legal, né? A gente saber que ela queria não estar dentro do estúdio, mas ir lá na fazenda e mostrar como que é da porteira pra dentro, né? Que é até o mote, né? Do Coffee. Porteira pra dentro, porteira pra fora. Porteira pra fora tem aqui a estrutura, mas e pra porteira pra dentro? Então a gente conseguiu montar um setup pra ela que fez diferença pra que ela conseguisse manter o mesmo nível de qualidade quando tivesse em estúdio ou tivesse na fazenda. Mas eu acho que a gente montou na teoria. Eu acho que na prática ela só conseguiu atingir isso porque ela ganhou ouvintes fiéis.
fiéis também. Sim. Exatamente. Eu acho que a galera que apoiou o trabalho do Coffee como jornalismo independente, apoiando financeiramente mesmo, fez com que ela conseguisse adquirir os equipamentos corretos para que ela continuasse produzindo o conteúdo com qualidade mesmo na fazenda. Inclusive, eu queria agradecer todos os assinantes, porque durante esse intervalo, sem episódios, vocês continuaram ali pingando esse dinheiro que foi muito importante para esse recomeço do Coffee. Então, gente, muito obrigada pela paciência, por compreender. Mas, gente, isso é muita emoção pra mim. Mas agora voltamos com força total. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, né? De quem apoia, de quem acredita, de quem assina. Porque as pessoas não têm a percepção de como esse apoio financeiro faz a diferença para que a gente possa fazer um conteúdo independente E profissional. De qualidade. Exatamente. Eu acho que, assim, se você gosta de um conteúdo, seja ele qual for, apoie como puder, porque, assim, ainda mais o conteúdo gratuito, sabe? Do tipo, poxa, e assim, é uma questão até, sei lá, meio que é uma energia que você bota junto com o dinheiro, sabe? Parece que o dinheiro rende muito mais. É diferente, cara. Então, se você tem condições de apoiar o conteúdo, faça isso, porque salva. Vocês não têm noção como isso salva. Porque uma hora, como diria meu pai, a água bate na bunda. E com esse apoio, assim, o apoio ajuda a crescer quando a coisa tá sustentada. E quando acontece uma reviravolta no mercado e a situação aperta, é o que ajuda a sustentar. Então, isso é extremamente importante. E aí, acho que até esse apoio, a gente tá, né, falando do apoio financeiro, né, do incentivo ao jornalismo independente. E a gente mas fala isso com o propriedade, nosso público, porque né? o nosso público também apoia a gente. Justamente, É a isso gente que eu tem ia falar. nosso padrinho lá, meu, e a galera apoia e entende que eles fazem parte do conteúdo, financiando e ajudando a deixar a qualidade sempre melhor. Mas você aí do outro lado fala assim, putz, mas, meu, vai me apertar, eu não consigo ajudar financeiramente. Meu, você pode ajudar compartilhando esse conteúdo, mandando um comentário pra Kelly todas as vezes que você ouve um episódio, porque o seu comentário vai incentivá-la também a continuar produzindo. Então, dar o apoio, mostrar que você tá aí do outro lado, ouvindo, faz toda a diferença, porque o Coffee não é só um áudio, ele não é só uma gravação, ele não é só um podcast. Ele é construído também porque do outro lado tem um ouvinte, uma pessoa que está recebendo essa comunicação. Eu tenho um lema aqui dentro do café, né? O café pra mim é só uma desculpa pra gente fazer revolução. E você, ouvinte, faz parte dessa revolução bonita. Eu queria agradecer de verdade todos os comentários. Quando eu desapareci um pouco aí, tava muitas coisas acontecendo, Coffee Trips nascendo, por isso que foi necessário, porque eu sou sozinha, né? Nesse rolê, então foi muito necessário e vocês continuaram lá com os e-mails, perguntando no Instagram, os assinantes continuaram. Então, cara, vocês são foda. Obrigada, obrigada, obrigada. Pra quem não sabe, hoje no site, se você entrar lá no www.portalcoffee.com, tem a parte ali Contribua, onde já teve botão do PagSeguro e PayPal e a gente migrou pro Padrim, porque fica um processo mais profissional, né? Isso aí é outra dica dos meninos. Processo mais amigável. E acho que a gente tem que se reavaliar e se adaptar o tempo todo. Então, até mesmo a gente tá hoje reestruturando a maneira como o nosso sistema de apoio, né, pra Rede Geek funciona. E adaptando de acordo com as necessidades do próprio público. Então isso é natural, é um caminho que a gente não pode se acomodar. Surgem ferramentas novas, ideias novas aparecem, meu, vamos sim. Ou até necessidades específicas, sei lá, a galera do Japão, a galera de Portugal reclamam pra gente que tem dificuldade porque não tem, sei lá, o cartão de crédito emitido no Brasil. E aí fica mais difícil de usar o sistema. Tem o Patreon. E aí então, vamos usar gente... então outros sistemas. Que sistemas a gente vai usar? A gente tá redesenhando, nesse exato instante a gente tá redesenhando isso. E se der certo a gente passa pro Exato. Coffee. Quem tem amigo, meus amigos. E aí a gente sempre pensa num jeito mensal de contribuir e devolver só pros assinantes, né? Vocês têm um sistema lindo e o que eu faço dentro do Coffee é, na medida do possível, eu sempre tento oferecer um conteúdo exclusivo ou uma experiência. Então a última que a gente participou, os assinantes, foi uma experiência assistir o treinamento dos campeões brasileiros de barista, a Marta Grill, e
o Arthur Malaspina, que é o campeão brasileiro de Brewers, de café coado. Então, eles estavam antes do campeonato mundial treinando e os assinantes participaram deste treino, assistindo, experimentando café, não é? É demais isso, é demais. A gente foi pra fazenda também, vocês foram, né? Eu tô topando todos os passeios do Coffee, é fantástico. E vou Recomendo, inclusive. São experiências muito bacanas. E assim, eu que não sou tão apaixonado por café quanto vocês, que estão ouvindo o Coffee, já pirei. Eu imagino que deve ser uma festança pra vocês. E pro pessoal que tá longe, né, em outros países, em outros estados, a gente pode pensar num formato personalizado, sei lá, bota a Kelly no Skype, na parede da sua cafeteria e a gente faz uma palestra, tá tudo. Seja assinante que a gente acha um jeito. É isso aí. Esse episódio foi muito importante, foi um marco, assim como os primeiros que eu gravei aqui. Eu tô emocionada de recebê-los pela primeira vez. Eu tô muito feliz de estar no Coffee. Eu achei que eu nunca ia conseguir gravar um Coffee. Eu tinha certeza que eu não ia gravar um Coffee, mano. E esse então é o primeiro episódio dessa nova fase do Coffee. Compartilhem, comentem. Tamo junto, seus lindos! Vem muito conteúdo bom pela frente, já tô sabendo. Quero café, quero café, quero café, quero café, quero café, quero café, quero café. Quero café. Posso pedir pra você voltar? O cara já dirigindo aqui. Por favor. Desculpa, Kelly. Não, que Ô, ficou, Edu, o pega... link ficou confuso. Volta assim. Faz uma pausa maior assim. Mas hoje não é dia de falar do Coffee Trips. Ele é importante, ele vai ganhar um episódio só pra ele. Hoje a gente vai falar só do Coffee. Acho que deixa marcado, isso vai ficar mais legal. Edu, põe isso no fim do podcast com o bastidor. Eu e o Mauri dirigindo. Durante! Mas